chicas del Colegio Rayo de Luz. Mucho gusto en saludarlos y ahora empecemos más una clase. Olá, meus queridos do 8º ano. Nessa videoaula nós vamos explorar, estudar a unidade 2 do livro de vocês, tá? Nessa unidade, vocês vão conhecer algumas festas hispânicas. Vocês vão aprender a expressar adequadamente o verbo solere, identificar um utensílio de festas em espanhol e conhecer um utensílio de cozinhas e suas utilidades. Mas vamos iniciar pelo texto. Vamos de fiesta, tá? Quero que vocês pensem no tema por meio dessas perguntas introdutórias. Quais são as fiestas típicas de tus padres? De estas fiestas que também se celebram em países de habla hispana, ¿conoces alguna fiesta típica espanhola? ¿Cuál? ¿Cuántas de estas fiestas están asociadas com fechas religiosas de algum evento histórico? Com a leitura desse texto, vocês vão conhecer um pouco sobre a cultura gitana, tá? É um tipo de festa hispânica que vocês vão amar. E depois vocês vão responder as páginas 19, 20 e 21 do livro de vocês. Mas agora nós vamos aprender gramática, tá? Vamos aprender como usar o verbo solere em espanhol. Primeiro nós vamos entender o que é o infinitivo, tá? O infinitivo ele é a forma não conjugável do verbo. Ou seja, o verbo ele não se conjuga. Por exemplo, o verbo escrever, vivir, hablar, eles nessa estrutura não está conjugado. Então, ele é um verbo no infinitivo. Los nativos de habla hispana en general usan el verbo solere para hablar sobre hábitos y costumbres. Los españoles usan muchas expresiones que formamos al conjugar el verbo solere seguido de infinitivo de outro verbo. Então, com esse conteúdo, nós vamos aprender como utilizar expressões no infinitivo com o verbo solere. E o que é o verbo solere? O verbo solere é ter costume de algo, de alguma coisa. Portanto, não tem tradução direta para o português. E é o verbo solere, mas o infinitivo, ele indica uma ação habitual ou frequente no presente ou no passado, tá? Por exemplo, aqui. Em português, hablamos. Eu costumo trabalhar muito. Em espanhol, podemos dizer, em espanhol puedes decir, usualmente trabajo mucho ou suelo trabalhar muito. Então, nesse exemplo aqui, observe que suelo, o verbo solere, que é costume de algo, um hábito indica hábito, ele está conjugado. E o verbo trabalhar está no infinitivo, tá certo? Então, vamos compreender melhor com esse slide, tá? Solere. Relembrando, solere expressa o conceito de fazer regularmente uma ação e em espanhol usamos para falar de hábitos e costumes. Recuerda,
Este verbo solo se utiliza em presente e em pretérito imperfeito. Ou seja, esse verbo se utiliza no presente do indicativo. Presente do indicativo, gente, é o tempo verbal utilizado para falar de uma ação no momento que ela ocorre. E também o verbo solere é usado no pretérito imperfeito. E o pretérito imperfeito é um tempo verbal também que expressa um fato que não foi completamente terminado, tá certo? Aqui eu tenho um exemplo, outro exemplo com o verbo solere. Yo suelo comer queso. Yo suelo comer queso. Yo suelo está no presente do indicativo, tá? Eu como queijo normalmente, tá? E o yo solía comer queso, ele está no pretérito imperfeito, lembrando que expressa um fato que não foi completamente terminado. E eu comia queijo normalmente. Comia queijo normalmente. No livro de vocês tem essa imagem aqui, com o verbo solere, já conjugado no presente do indicativo e no pretérito imperfeito, tá? No presente do indicativo, verbo solere, expressando algo, uma ação, no momento que ela ocorre. Yo suelo, tú sueles, él, ella, ustedes suele, nosotros solemos, vosotros soléis, ellos y ellas y ustedes suelen. E também temos o verbo solere no pretérito imperfeito, lembrando que expressa um fato que não foi completamente terminado. Yo solía, tú solías, él, ella, ustedes solía, nosotros solíamos, vosotros solíais, ellos y ellas y ustedes solían. Temos mais exemplos aqui. Suelo fregar los platos después de la cena. Eu costumo lavar a louça depois do jantar. Suelo fregar está o quê? No presente do indicativo. Suelo está conjugado, mas o verbo fregar, que é lavar, no infinitivo. Segundo exemplo. Sueles conduzir a altas velocidades? Você costuma dirigir em alta velocidade? Conduzir, que é o dirigir, está no infinitivo. Sueles está na segunda pessoa no presente do indicativo. Sueles. Terceiro exemplo. Mis padres suelen ver problemas em coisas tão simples. Meus pais costumam ver problemas em coisas tão simples. Suelen. Suelen está na terceira pessoa do plural. Mis padres suelen ver problemas em coisas tão simples. Verbo solere conjugado com o verbo ver no infinitivo. Último exemplo. No suelo leer mucho. Prefiero ver películas. Não costumo ler muito. Eu prefiro ver filmes. Então, suelo está na primeira pessoa, no presente do indicativo, mais o verbo no infinitivo ler, que não está conjugado,
certo? Para consolidar mais ainda esse conteúdo, eu quero que vocês respondam a atividade do livro na página 18 a 21. Buenos estudios! Por aqui finalizamos. Bons estudos e até a próxima!